Manchete do dia, o assunto mais falado do dia foi esse aqui, ó. Golpistas levantaram nomes, rotina e até armas de seguranças de Lula. Sim, estamos falando do pessoal que planejou o golpe de Estado de 8 de janeiro e as provas que a Polícia Federal acabou de encontrar nos aparelhos eletrônicos do Mauro Cid. Você se pergunta, mas peraí, o Mauro Cid já está preso há tanto tempo, já entregou telefone e computador há tanto tempo. Pois é. Só que nem tudo que estava lá à vista era realmente todas as provas do crime. A Polícia Federal, além de pegar os arquivos que ela tinha encontrado no primeiro momento, submeteu esses aparelhos a um software israelense que consegue recuperar arquivos que foram apagados do celular e do computador. E isso foi feito. E aí, com a recuperação do que foi apagado, se descobriu coisas muito mais cabeludas do que já se sabia. E aí, como é que começou essa história a vir a público? Porque a Polícia Federal já fez isso já tem algum tempo. Mas assim, dia 24 de outubro, agora 2 semanas atrás, a Eliane Cantanhede contou no Estadão. PF, Polícia Federal, colhe mais provas do golpe no celular de Mauro Cid com um aparelho de Israel. Material encontrado, guardado às 7 chaves, reforça o inquérito e complica ainda mais os envolvidos. E aí, hoje, no podcast A Hora do Portal UOL, o José Roberto Toledo está aqui e a Thaís Bilenque, que você vai ver aí também, contaram o que tinha nessas provas. A Eliane Cantanhede contou, ó, encontraram umas provas aí. Agora, 2 semanas depois, chega a informação sobre o que tinha nessas provas. O José Roberto Toledo e a Thaís Bilenque contam rapidinho, fiz um resuminho curto aqui para você entender. E se você tem no seu computador coisas que você se preocupa em apagar antes da Polícia Federal pegar, é porque você, obviamente, quer esconder aquelas informações. Eles, os golpistas, se preocuparam em desenhar minuciosamente o que seria o golpe, a operacionalização do golpe, ou seja, aquilo que já foi noticiado, que era a detenção do ministro Alexandre de Moraes, né, a prisão dele, seria uma das etapas iniciais. Mas o que a gente descobriu que é novidade é que os golpistas tinham, inclusive, levantado e anotado, deixado provas, sobre quais eram os nomes de cada um dos seguranças que estaria prestando serviços de segurança, né, de guarda ao ministro Alexandre de Moraes no dia do golpe, e até qual o armamento que cada um deles estaria portando. E a novidade não era só do Alexandre de Moraes. Tinha mais uma pessoa que estava sendo totalmente monitorada, que era o presidente Lula. E os seguranças do presidente Lula. Então, o que a gente descobriu é que está em posse da Polícia Federal a informação de que os golpistas que estavam planejando executar esse golpe já tinham desenhado, esquadrinhado e acompanhado e descoberto todo o itinerário dos seguranças, tanto do ministro Alexandre de Moraes quanto do presidente Lula, para onde eles iam, para onde eles não iam, que horas eles iam, que horas eles não iam. Mais importante, quem eram eles, né? Sim. O nome deles, a identidade deles e como que eles fariam a segurança daqueles que eles estavam protegendo. Exatamente, porque quando você faz isso, né, quando você se preocupa em saber quem vai estar na segurança, quando vai chegar, quando vai sair, de onde vem, para onde vai e principalmente que armas eles vão ter, é porque você não está planejando chegar lá e fazer um convite para o Alexandre de Moraes, vem cá, Alexandre, comigo, que a gente vai até ali na esquina. Não, você está prevendo um confronto armado com essas pessoas. O que é mais grave, um confronto armado com o presidente da República. Não é pouca coisa, né? Não por coincidência, aconteceram novos depoimentos dentro dessa semana, nesse mesmo inquérito. Primeiro foi o Ramagem, que era delegado da Polícia Federal, foi diretor da BIM durante o governo Bolsonaro, ele tentou transformá-lo em chefe da Polícia Federal e não conseguiu, e mais, né, não só dele, outros... É importante o Ramagem, porque a BIM, como a gente sabe, teve um papel fundamental no golpe, seja por ação, seja por omissão. E, além do Ramagem, que foi convocado a depor de novo, depois ele tinha sido candidato derrotado a prefeito do Rio de Janeiro, né? Junto com ele, logo em seguida, foi convocado o hoje general Nilson Diniz Rodrigues. Hoje ele comanda um destacamento de selva, mas na época ele era ainda coronel. E a origem dele são os Kids Pretos, que é aquela tropa, as forças chamadas Forças Especiais do Exército, naquele quartel lá de Goiás, que teve um papel preponderante nesse golpe, né? Enfim, ficou claro para você? A BIM paralela, aquela que o Ramagem comandava e está sendo investigado, começou a espionar os seguranças do Lula, os seguranças do Alexandre de Moraes, espionar a vida deles, que hora ele sai de casa, chega no trabalho, se ele vai no shopping, por onde ele se desloca, por que avenidas ele passa, que arma ele usa, que hora ele pega no serviço, que hora ele sai do serviço e passa o serviço para outro segurança. Ou seja, tinha detalhes de cada um dos seguranças do Lula, que nessa época ainda estava com a Polícia Federal, não estava aquela coisa mista, Gabinete de Segurança Institucional e PF. Na época era só a PF ainda que cuidava da segurança do Lula. E aí eles esquadrinharam a vida dos seguranças do Lula, a vida dos seguranças do Alexandre de Moraes e dos outros alvos que eles tinham. E isso a Polícia Federal encontrou nos aparelhos do Mauro Cid. Coisas que o Mauro Cid não tinha contado na delação premiada dele. E aí é que começa a complicar a vida do Mauro Cid. Isso pode, inclusive, refletir no cancelamento da delação premiada dele, porque delator não pode esconder nada. Sim. Porque a PF ouviu um novo general da ativa no inquérito do golpe. Essa matéria aqui do Igor Gadelha do Metrópolis fala justamente isso. Nessa semana,
foi convocado a prestar depoimento um general do Exército, por conta dessas provas que foram encontradas no celular do Mauro Cid. Quem que é esse sujeito? É esse cara que você está vendo aí na tela. O nome dele é Newton Diniz Rodrigues, ele é general do Exército, mas na época do 8 de janeiro ele não era general, ele era tenente-coronel. E como você também viu aí o Zé Roberto Toledo falando, ele era o chefe daqueles kids pretos, que são os militares altamente treinados para provocar distúrbio social. E essa galera era chefiada por esse general que você está vendo aí, que na época era tenente-coronel. E aí, eu diria que você podia chamar de ironia do destino, eu diria que na verdade é bobeada mesmo. Olha só, esse cara era tenente-coronel até o ano passado, já no governo Lula. Esse aqui, que você está vendo, é o decreto do Diário Oficial da União, que promoveu esse cara a general. Está aqui, ó. O presidente da República, no uso de sua atribuição, piriri, pororó, resolve promover, está aqui. E está aqui o nome dele bem. Coronel de Infantaria Newton Diniz Rodrigues. Esse cara virou general pelas mãos do Lula. E esse cara está prestando depoimento essa semana aí, prestou, porque teria participado do planejamento estratégico do golpe de Estado que eles tentaram dar em 8 de janeiro. Por isso que não pode dar bobeira com essa galera. PF não descarta novo depoimento de ex-ajudante de Bolsonaro sobre arquivos deletados. Sim, a Polícia Federal está cogitando seriamente chamar o Mauro Cid para prestar um novo depoimento para falar: escuta aqui, meu amigo, acho que você andou esquecendo de contar umas coisinhas pra gente, né? Vamos abrir o bico aí. E aí o Mauro Cid vai ter que contar coisas que ele não tinha contado e que a polícia descobriu. E se ficar caracterizada essa má-fé, ele pode sim ter o acordo de relação premiada dele rompido, porque ele escondeu coisas da investigação e não pode esconder, está no acordo assinado por ele. E se esse acordo for rompido, ele volta para a prisão, que hoje ele está respondendo em liberdade. Isso pode acontecer e a PF não descarta chamar ele para prestar depoimento. O Alexandre Ramagem, que foi candidato a prefeito do Rio de Janeiro, derrotado pelo Eduardo Paes, era o chefe da ABIN, a Agência Brasileira de Inteligência, no governo Bolsonaro. E ele teria sido o cara que operacionalizou essa espionagem da segurança do Lula, do Xandão, do Barroso, do Gilmar Mendes e até do Rodrigo Pacheco, que é o presidente do Senado. Porque essa era a galera que seria presa pelas minutas do golpe que foram encontrados. Esses seriam os presos pela nova ditadura se ela tivesse realmente sido implantada. Ramagem depõe por 2 horas a PF em reta final do inquérito sobre suposta tentativa de golpe. Sim, depois desse material encontrado no Mauro Cid, nos aparelhos dele, o Ramagem foi chamado também para dizer: vem cá, meu querido, tem umas coisas que a gente descobriu a seu respeito aqui que a gente queria que você explicasse para a gente. Por que você estava espionando a segurança do Lula, do Xandão e companhia? Porque é essa a desconfiança da Polícia Federal. Que a ABIN e a ABIN paralela, que é aquela que era meio desvio de função da ABIN, usava o software que eles compraram, que também é israelense, para espionar adversários do governo, e aí usaram esse software para espionar os seguranças do Lula, do Xandão e de companhia bela. Pois é, então isso cria um complicador a mais, porque coloca de novo, já que são todas ordens vindas de cima, do ajudante de ordens do Bolsonaro, do chefe da agência de inteligência do Bolsonaro, dos generais do Bolsonaro. Isso coloca cada vez mais o Bolsonaro dentro das provas da tentativa de golpe de Estado do 8 de janeiro. E é por isso que ele está desesperado, precisando de ajuda do Trump para ver se livra a cara dele. Enfim, o que aconteceu? Resultado disso foi que o inquérito foi prorrogado mais uma vez, por mais 60 dias. Aqui, Moraes dá prazo para a PF terminar a investigação sobre tentativa de golpe. Havia uma previsão que, passada a eleição, na mesma semana, a Polícia Federal já ia apresentar o indiciamento do Bolsonaro e dos generais. Mas aí a gente descobre que não. Agora, no final de setembro, a Polícia Federal pediu para o Alexandre de Moraes a autorização para prorrogar o inquérito justamente por causa dessas provas novas que tinham sido encontradas e que eram muito importantes. Segundo informações do portal UOL divulgadas nesta segunda-feira 21, Moraes deu 60 dias para que os investigadores finalizem as diligências do caso que envolve o ex-presidente Jair Bolsonaro e militares. Sim, essa decisão do Alexandre de Moraes é do dia 27 de setembro desse ano. Então, 27 de outubro, 30 dias, 27 de novembro, 60 dias. Essa é a previsão para encerrar a investigação contra o Bolsonaro. Dia 27 de novembro, ou seja, estamos falando daqui a menos de 3 semanas, ter um desfecho a investigação da tentativa de golpe de Estado que não parece nada boa para o Bolsonaro.